Meu amigo, o que aconteceu na Curuzu ontem foi um daqueles capítulos que o torcedor não consegue esquecer, mas queria muito apagar da memória. O Paysandu simplesmente conseguiu perder, dentro de casa, para o Vila Nova, um adversário que no ano passado tinha levado uma goleada histórica de 10-0. Sim, você não entendeu errado, foram 10 gols em cima deles na temporada passada e, agora, diante da nossa torcida, a gente viu um time apático, sem reação e entregando 3 pontos para um dos elencos mais frágeis da competição. É revoltante. O Vila Nova veio com jogadores como Pedro Romano, Juan Ribeiro e João Vieira, e mesmo assim conseguiu sair da Curuzu comemorando. Isso não é só um tropeço, é um vexame daqueles que deixam marca. A partida já começou mostrando que a noite não seria fácil. O Paysandu parecia lento, sem aquela vontade de impor respeito dentro de casa. Cada ataque adversário era um sufoco e, pior, a gente percebia que o time não tinha padrão, não tinha intensidade, não tinha garra. É o reflexo de uma gestão que vem colecionando erros atrás de erros, e quem paga o preço é o torcedor, que vê o clube despencar na tabela. O resultado é que agora o Paysandu amarga a lanterna do campeonato com apenas 21 pontos, e o próximo desafio é contra a Chapecoense, fora de casa. Só para piorar, a Chape é justamente o melhor mandante da Série B. A matemática não mente, o cenário é muito, mas muito preocupante. E não dá para falar dessa situação sem apontar para os responsáveis diretos. A diretoria atual tem tomado decisões que beiram o inacreditável. Depois de armar um elenco fraco, que luta contra o rebaixamento, ainda surgem com a brilhante ideia de pedir peixes para o torcedor ajudar a pagar uma dívida causada pelo Transferban. Você já viu algo assim? Torcedor ter que bancar a incompetência administrativa de quem montou um time e geriu um clube de forma tão desastrosa? Isso não existe. Quem deveria colocar a mão no bolso são justamente os dirigentes que tomaram as decisões erradas. Mas, ao invés disso, tentam jogar a conta para a torcida, como se fosse obrigação do apaixonado pelo clube cobrir o rombo financeiro provocado por má gestão. O torcedor não é contra ajudar o clube, longe disso, mas existe uma diferença enorme entre apoiar e ter que assumir erros que não cometeu. E o mais grave é que esse tipo de situação não é novidade. Desde o ano passado, já víamos sinais de que o trabalho era mal conduzido. Quase caímos, escapamos por pouco, e parecia que a lição tinha sido aprendida. Mas não. Voltamos a viver o mesmo filme, só que agora com uma atuação ainda mais desastrosa. É como se cada ano fosse um teste de paciência para a torcida, que vê o clube cada vez mais distante das glórias e mais próximo de um papelão nacional. E, enquanto isso, nos bastidores, o discurso é sempre o mesmo: não há dinheiro. Não há dinheiro para contratar, não há dinheiro para investir na estrutura, não há dinheiro para pagar dívidas. Mas, curiosamente, quando chega a época de eleição, é uma disputa feroz para ver quem assume a presidência. Você já parou para pensar nisso? Se realmente não tivesse retorno, se o clube fosse só prejuízo, não haveria briga nenhuma. A verdade é que o Paysandu é, sim, um clube que gera receita, e muita gente está de olho nisso. É por isso que não largam o osso. Não largam porque sabem o potencial que o clube tem para encher os bolsos de quem administra. Outro ponto que o torcedor precisa abrir os olhos é com relação à marca própria de material esportivo. Foi vendida como um grande passo de independência financeira, mas, na prática, se transformou em mais uma maneira de encher o bolso de poucos, enquanto o clube pouco vê retorno. Muita gente compra a camisa achando que está ajudando diretamente o Paysandu, mas boa parte desse dinheiro vai para quem opera a marca, e não para reforçar o elenco ou melhorar a estrutura. É uma armadilha que precisa ser discutida com mais transparência. E sabe o que mais irrita? É ver parte da torcida acomodada. O torcedor tem um papel fundamental de cobrar, de exigir profissionalismo, mas há quem prefira defender dirigentes, como se eles fossem intocáveis. Isso só ajuda a manter o clube na mesma situação de sempre. Quando alguém levanta a voz para criticar, logo aparecem aqueles que dizem que é exagero, que é perseguição. Mas não é. É cobrar que o clube seja tratado com o respeito e a seriedade que merece. Porque aceitar calado significa ser cúmplice dessa destruição lenta. A situação no campeonato é alarmante.
Estamos no segundo turno, o tempo para reagir está acabando e a pontuação é de clube que briga para não cair. Cada derrota dentro de casa pesa o triplo, e essa contra o Vila Nova foi um golpe profundo na confiança. Não é exagero dizer que, para sair dessa, o Paysandu vai precisar de uma arrancada quase perfeita nas próximas rodadas. Só que, com o futebol apresentado e a instabilidade nos bastidores, é difícil acreditar que isso vai acontecer. A verdade é dura, mas é melhor encará-la do que viver de ilusão. O clima no clube é de tensão, e a relação entre torcida e diretoria está por um fio. A paciência acabou, e a cada tropeço, o barulho aumenta. É inevitável que a pressão cresça. A diretoria que hoje comanda o Paysandu precisa entender que o torcedor não é inimigo, mas também não é bobo. As desculpas esfarrapadas e o discurso de coitadinho não colam mais. É hora de assumir a responsabilidade, parar de transferir a culpa e trabalhar para consertar o que foi destruído. Porque, se nada mudar, o caminho é o pior possível, voltar para a Série C e reviver fantasmas que a gente pensava ter deixado para trás. E se tem algo que essa derrota para o Vila Nova deixa claro é que a camisa, sozinha, não ganha jogo. O respeito que o Paysandu impõe historicamente não entra em campo se o time não tiver postura, vontade e organização. Sem isso, qualquer adversário, por menor que pareça, vai crescer e se aproveitar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles vieram, jogaram simples, exploraram as falhas e saíram com a vitória. E, enquanto eles comemoravam, a gente ficava tentando entender como um clube do tamanho do Paysandu chegou a esse ponto. O torcedor precisa se unir e exigir mudança. Não dá mais para assistir passivamente a essa queda livre. O Paysandu é muito maior do que qualquer dirigente e merece ser tratado como tal. Mas, se continuar nas mãos erradas, será difícil escapar do pior. Ontem foi o Vila Nova que saiu sorrindo da Curuzu. Se nada mudar, outros virão e farão o mesmo. E aí, meu amigo, não vai ter desculpa que salve. O que aconteceu diante do Vila Nova não foi só um resultado ruim, foi um alerta gravíssimo de que o Paysandu está vivendo um momento que pode definir o futuro do clube por muitos anos. Não se trata de um tropeço isolado ou de um dia ruim, é o reflexo de um conjunto de erros que vem se acumulando dentro e fora de campo. E quando a gente fala que a crise é mais profunda do que parece, não é força de expressão. Basta olhar para o desempenho ao longo do campeonato, atuações irregulares, um elenco montado sem critério, decisões administrativas desastrosas e um ambiente de bastidores que, em vez de somar, parece trabalhar contra o próprio clube. Isso tudo, somado, empurra o Paysandu para o fundo da tabela, e se nada mudar, não é difícil imaginar onde essa trajetória vai acabar. O mais revoltante é que o torcedor já viu esse filme antes. No ano passado, o time também viveu um momento crítico, flertando com o rebaixamento. Escapou, mas não por mérito da gestão, e sim porque a bola acabou sorrindo em momentos decisivos. Mesmo assim, ao invés de corrigir os problemas, a diretoria preferiu seguir o mesmo caminho, cometendo os mesmos erros, como se a sorte fosse eterna. Só que no futebol, sorte não dura para sempre. Um elenco mal montado, sem peças de reposição à altura, sem lideranças dentro de campo, está condenado a sofrer quando as dificuldades aparecem. E foi exatamente o que aconteceu contra o Vila Nova, um time sem reação, sem inspiração e sem confiança. E essa falta de confiança não surge do nada. Ela é resultado direto de um ambiente em que a diretoria não consegue passar segurança nem para o elenco nem para a torcida. O torcedor que lota a arquibancada sente no ar quando o clube está desorganizado. A instabilidade política e administrativa transborda para o gramado. É um ciclo vicioso. A diretoria erra, o time perde, a torcida cobra, a diretoria se defende jogando a culpa para o lado errado, e o ambiente piora ainda mais. No meio disso tudo, o Paysandu, que deveria estar brigando na parte de cima da tabela, se vê afundado na zona de rebaixamento. A postura da diretoria diante dessa crise é algo que beira o surreal. Ao invés de buscar soluções concretas, de assumir erros e trabalhar para corrigi-los, tentam transferir a responsabilidade para a torcida, como se o torcedor fosse obrigado a tapar os buracos deixados por decisões ruins. A história do Peixes para pagar transfer ban é um exemplo escandaloso disso.
Não existe precedente de um clube do tamanho do Paysandu jogar para a torcida à conta de uma punição que foi resultado de má gestão. Isso é falta de respeito, é falta de noção e é também um sinal claro de que quem está no comando perdeu a capacidade de liderar. E o mais curioso é que, sempre que são questionados, os dirigentes repetem o mantra de que o clube não tem dinheiro. É a desculpa para tudo: não tem dinheiro para reforços, não tem dinheiro para estrutura, não tem dinheiro para nada. Mas, como já disse antes, basta chegar o período eleitoral para que surja uma verdadeira guerra pelo comando do clube. Isso revela algo que muita gente prefere ignorar: o Paysandu tem, sim, potencial financeiro, e justamente por isso há tanta briga para estar no poder. O problema é que esse potencial é explorado para interesses individuais, e não para o crescimento do clube. Enquanto a estrutura continua defasada, e o elenco carece de qualidade, o caixa parece ter outros destinos. Outro fator que não pode ser ignorado é a falta de transparência com a marca própria de material esportivo. Foi vendida como a grande solução para gerar receita e independência, mas, na prática, funciona mais como um negócio lucrativo para quem administra a marca do que para o clube em si. Muitos torcedores acreditam que, ao comprar uma camisa, estão ajudando diretamente o Paysandu, mas a realidade é outra. E isso só se sustenta porque não há uma cobrança efetiva por parte da massa bicolor. Enquanto o torcedor seguir acomodado, acreditando em discursos prontos e justificativas vazias, a situação vai continuar a mesma. Dentro de campo, a falta de padrão de jogo é evidente. Contra o Vila Nova, o time foi desorganizado do início ao fim, sem criatividade no ataque e vulnerável na defesa. Não existe transição rápida, não existe marcação eficiente, não existe nada que passe segurança. E, sem segurança, o adversário cresce. Foi o que aconteceu. O Vila Nova, um time que tem história recente de Série C, jogou com tranquilidade na Curuzu. Eles não sentiram a pressão de enfrentar um gigante do norte, porque o gigante parecia adormecido, perdido. E, quando perceberam isso, aproveitaram cada espaço e cada erro. Essa derrota não é só mais 3 pontos perdidos. É um golpe na moral do grupo, é um recado para os adversários de que vencer o Paysandu, mesmo em Belém, é possível. Isso enfraquece a imagem do clube, que sempre teve na força da sua torcida e na mística da Curuzu um trunfo importante. Agora, essa aura está em risco. E recuperar isso não é simples. Precisa de resultados, precisa de mudança de postura e, principalmente, precisa de comando. Sem comando, nada funciona. E, infelizmente, comando é o que mais falta no momento. O próximo jogo contra a Chapecoense é daqueles que, no papel, parecem quase impossíveis. Fora de casa, contra o melhor mandante do campeonato, com um time desorganizado e uma pressão enorme nas costas. A lógica aponta para mais um resultado negativo, e é justamente por isso que a cobrança precisa ser ainda maior. Não é apenas sobre ganhar ou perder, é sobre mostrar que existe vida no clube, que existe vontade de reagir. Porque, se entrar apático como entrou contra o Vila Nova, o destino já estará selado antes mesmo do apito inicial. E, enquanto isso, a torcida segue dividida entre aqueles que cobram e aqueles que defendem cegamente. Essa divisão enfraquece a mobilização necessária para pressionar por mudanças. O torcedor precisa entender que criticar a diretoria não é ser contra o clube, é justamente o contrário, é lutar para que o Paysandu volte a ser respeitado e competitivo. Fechar os olhos para os problemas e aceitar desculpas é contribuir para a mediocridade. E a mediocridade é o maior inimigo de um clube que tem história e tradição. Cada dia que passa sem uma ação concreta, a situação se agrava. O campeonato está afunilando, e as rodadas restantes vão se tornando cada vez mais decisivas. Um deslize agora pode significar a queda no final. E a queda não é só esportiva. Ela traz impactos financeiros, afasta patrocinadores, desmotiva jogadores e desmobiliza a torcida. Reconstruir depois de um rebaixamento é muito mais difícil do que agir agora para evitá-lo. Mas, para agir, é preciso vontade política, é preciso coragem para mexer onde dói, é preciso romper com os interesses que seguram o clube no mesmo lugar. O Paysandu é grande demais para viver de lembranças do passado e aceitar ser coadjuvante. O torcedor sabe disso,
sente isso, mas precisa transformar essa indignação em ação. E essa ação começa cobrando quem hoje tem o poder de mudar as coisas. Porque, se depender só da esperança, ela vai se esgotar, como já aconteceu outras vezes. Ontem foi o Vila Nova que saiu rindo da Curuzu. Amanhã pode ser outro. E, se nada mudar, essa será a rotina até que a queda seja inevitável. E, quando isso acontecer, os mesmos que hoje dizem não ter dinheiro vão aparecer com promessas para reconstruir o clube que eles mesmos ajudaram a destruir. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol está em polvorosa com rumores que têm circulado nas últimas horas envolvendo o atacante Felipe Viseu, cuja possível chegada ao Paysandu tem causado um verdadeiro frenesi entre torcedores e especialistas. A notícia que corre de boca em boca aponta para uma negociação avançada entre o clube paraense e o jogador, que já demonstrou talento e faro de gol em passagens anteriores por clubes brasileiros. O Paysandu, conhecido carinhosamente como Papão da Curuzu, tem buscado reforços de peso para a próxima temporada, e a inclusão de Felipe Viseu no elenco parece ser uma estratégia clara para incrementar seu setor ofensivo. Ainda que nada tenha sido oficialmente confirmado, fontes próximas ao clube indicam que as conversas estão bastante adiantadas e que a vontade do jogador em vestir a camisa bicolor é grande. Essa possível contratação poderia mudar completamente o panorama do time no campeonato, uma vez que Felipe Viseu tem um histórico de gols importantes, além de uma capacidade impressionante de se posicionar no ataque. A expectativa é de que ele possa suprir a necessidade de um atacante de referência, algo que o Paysandu tem buscado há tempos para fortalecer seu esquema tático e aumentar a competitividade dentro das quatro linhas. Além do entusiasmo causado pela possibilidade de Felipe Viseu chegar ao Paysandu, o que realmente chama a atenção é a fome de gol que o atacante vem demonstrando, algo que poderia ser um diferencial significativo para o Papão. Nos bastidores, comenta-se que o jogador está motivado e com vontade de retomar seu melhor futebol, o que poderia ser um benefício enorme para o time paraense. Viseu já passou por momentos difíceis em sua carreira, mas sua capacidade de reação tem sido notável, e o Paysandu poderia ser o palco ideal para essa retomada. A torcida já começa a sonhar com aquele camisa 9 tradicional, que não só marca gols, mas também ajuda na criação e na imposição do time no ataque. Se essa negociação se concretizar, é provável que o técnico e a comissão técnica possam trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que terão um jogador de qualidade e experiência, capaz de decidir partidas e ser o diferencial necessário para o acesso ou para uma campanha vitoriosa na Série C ou na Copa do Brasil. A ansiedade cresce, e o burburinho nas redes sociais é um termômetro claro do impacto que Felipe Viseu teria no Paysandu. Outro ponto que alimenta os rumores é a vontade do Paysandu em renovar sua identidade ofensiva, buscando atacar com mais intensidade e eficiência. A chegada de Felipe Viseu poderia ser o pontapé inicial para uma reformulação que passa não só pela contratação de jogadores, mas também pela mudança da mentalidade do time em campo. Fontes ligadas à diretoria do clube indicam que há um interesse real em montar um ataque que traga o equilíbrio entre velocidade, técnica e poder de finalização. Viseu, com seu porte físico e estilo de jogo, se encaixa nesse perfil e poderia formar uma parceria ofensiva interessante com os demais jogadores do elenco. Essa combinação poderia ser o segredo para que o Paysandu consiga superar adversários diretos e conquistar os pontos que têm faltado nas últimas campanhas. O fato de Felipe estar, segundo rumores, muito próximo de aceitar o desafio reforça a ideia de que o clube está apostando alto e que pretende dar uma resposta rápida e positiva para a torcida, que há tempos espera por dias melhores. Além do aspecto técnico, o que também tem sido comentado é a possível influência de Felipe Viseu fora de campo, especialmente na questão motivacional e de liderança. O atacante, apesar de jovem, já passou por diversas experiências em clubes grandes e tem uma bagagem que pode contribuir para o crescimento do grupo. Nos corredores do estádio da Curuzu, fala-se que a diretoria aposta no jogador não só pelo futebol, mas também pela postura e comprometimento que ele pode imprimir no vestiário. Esse fator poderia ser crucial para um time que precisa se reerguer e encontrar novamente o caminho das vitórias.
A possibilidade de ter um atacante com essas características é vista como um impulso para toda a equipe, que poderia se sentir mais segura e confiante. A imprensa local tem especulado que Filipe Viseu poderia assumir um papel central dentro do elenco, sendo uma referência para jovens talentos e ajudando a construir uma mentalidade vencedora, algo fundamental para quem almeja voos mais altos. Por fim, o rumor de que Filipe Viseu estaria prestes a assinar com o Paysandu já movimenta não só o clube, mas também o mercado do futebol regional e nacional. A possível chegada do atacante ao Papão pode mexer com o equilíbrio da Série C, fazendo com que outros clubes fiquem atentos e até reajam com contratações para reforçar seus elencos. O impacto dessa movimentação é sentido também nas redes sociais, onde torcedores e especialistas debatem a viabilidade da contratação e o quanto o jogador pode acrescentar ao time paraense. Se a negociação se concretizar, Filipe Viseu será um dos nomes mais comentados da temporada, e a expectativa é que ele tenha uma temporada de destaque, resgatando seu futebol e ajudando o Paysandu a alcançar seus objetivos. Resta agora acompanhar os próximos capítulos dessa novela, que promete agitar o futebol do norte do Brasil e transformar o Papão em um time ainda mais competitivo e temido pelos adversários. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!